Então, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, Flávio? Legal estar aqui você novamente. Te ver novamente, a nossa nova a nossa live. E quero já começar agradecendo, dando uma boa noite aos nossos seguidores, aos nossos clientes, aos nossos amigos. Agradecer, Flávio, por você estar aqui representando a Denso, nos orgulha muito. E agradecer a Denso pela oportunidade de ceder você, que é um enorme profissional. A gente já se conhece há algum tempo, né, Flávio? Exato. E agradecer a família Paraná, que a gente considera uma família, né? Todos, né? Todos nós aí dando força para essa live aí, que será, com certeza, mais um marco aí para Paraná Refrigeração. Vamos lá, Flávio. Perfeito. Na realidade, eu que agradeço essa oportunidade, eu que tenho que agradecer à família Paraná, a vocês aí, toda essa oportunidade e poder falar um pouco aí do sistema de ar-condicionado e arrefecimento da Denso. Então, quem tem que fazer os agradecimentos aqui somos nós para você. Obrigado, obrigado. Em nome da Paraná, eu agradeço. Então, Flávio, o que você tem a nos dizer nessa noite aí de encantamento da Denso como empresa, uma empresa de excelência, de um quilate muito forte? Exato. Então, na realidade, o que a gente preparou aqui para vocês seria um bate-papo. A gente vai fazer algumas apresentações do que a Denso tende de ingressar no mercado e fazer nessa a explanação do aftermarket do mercado brasileiro. E eu queria te pedir para você me interromper a hora que você quiser, me faça pergunta a hora que você quiser. Vamos fazer como um bate-papo aqui, vamos desenvolver e deixar rolando essa descontração. Vamos fazer uma coisa bem didática, como tivesse dois amigos conversando. Então, isso será até melhor, porque então vamos fazer assim. Vamos abrir aí o chat para todos que estão aí nos seguindo, nos vendo, que já podem até fazer perguntas e a gente vai anotando aqui. Logicamente, eu não sei se poderemos responder a todos, todas as perguntas, mas o que não for respondido na live ao vivo, a gente se compromete em responder posteriormente. Se vocês puderem, quem estiver aí nos assistindo e quiser fazer uma pergunta, nos coloque um e-mail também, porque aí fica mais fácil esse retorno. Vamos lá, Flávio. Vamos começar falando da Denso, dos seus produtos, da sua posição no mercado. Então, perfeito. Então, vou começar um pouquinho falando da Denso. Vou partilhar uma tela aqui. Não sei se você quer esperar mais algumas pessoas ou já para começar. Vamos esperar mais um pouquinho, então. Perfeito. Batendo um papo aí sobre o mercado, né? Sobre a evolução, desenvolvimento, aftermarket. O que eu posso dizer? Eu trabalhava anteriormente em refrigeração industrial. Sim. Inclusive, eu já tinha comentado contigo, né? Nós temos aí no Rio de Janeiro o Madureira Shopping. Tem um pouquinho do meu serviço lá no Madureira Shopping, no Barra Sul. Então, lá eles têm uma centrífuga grande nesses dois locais, que é um sistema de refrigeração industrial. E depois desse sistema de refrigeração industrial, fui trabalhar com autopeças e praticamente no aftermarket. E aí foi, quando cheguei na Denso, pude unificar a parte de refrigeração com a parte automotiva. Foi bem interessante essas duas junções. E o mercado de autopeças é um mercado muito grande, né, Flávio? É um mercado grande e interessante, né? Enquanto outros mercados estão em crise, esse mercado sempre está evoluindo e sempre está crescendo. Então, praticamente, a gente não sente uma crise há muito tempo nesse mercado. Praticamente, a gente só cresce e evolui cada vez mais. Graças a Deus, é essa evolução que é necessária e benéfica para todos nós. Até um contexto que eu li outro dia, numa entrevista ali, não ouvi, né, que o índice de confiança do empresário industrial, que é o ICEI, né, foi de mais 6,1, ou seja, chegando a quase 50 pontos. É a perspectiva positiva em relação às economias do país e dos estados, ou seja, o pessoal aí está
engrenado e tendo a ideia de que a coisa realmente vai começar a andar daqui para frente, né? Eu também sou confiante nisso, né? Principalmente no otimismo do brasileiro. Então, eu não tenho dúvida. Os números que nós vamos falar daqui a pouco provam isso, né? É um crescimento crescente. A gente até tinha comentado alguns minutos atrás do Corona Voucher, se era só por causa do Corona Voucher, mas eu não acredito, não. Não é uma bolha. Na realidade, a economia já está se estabilizando e a gente está conseguindo engrenar dentro desse cenário, dentro desse mercado. E a gente entende e enxerga, tem a visão de que cada vez mais, nesse momento, o dono de automóvel, né, de veículos, estarão usando mais o automóvel, né? Quer dizer, com medo, com receio do coronavírus, ele irá para o trabalho, a pessoa que usava metrô, ônibus, ele vai passar a usar o seu carro mais, né? Exatamente. O que a gente vê é que cada vez mais as pessoas que utilizavam o transporte público preferem financiar um veículo ou ter o seu próprio veículo para fazer essa locomoção individualizada. Então, nós percebemos essa mudança também do mercado. Isso é interessante, né? E nesse gancho aí, né, eu pego um produto de vocês, né, que é o filtro de cabine, né? Exato. Eu vou falar um pouco dele, que é um fenômeno que já está na Europa, Estados Unidos, já está explodindo de vender. Que mostra que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade do ambiente da cabine do veículo. Então, cada vez mais, essa preocupação que até então, antes, não era tão grande, começou a se intensificar cada vez mais na cabeça do consumidor final. Coisa que ele não se preocupava, mas agora ele começa a analisar. Nós vamos falar também de um novo produto, é o Plasma Cluster, que está chegando no Brasil, que é um ionizador de ambiente, é muito comum no Japão, que a Denso está trazendo. É uma tecnologia completamente diferente. Você pode ligar o aparelho dentro do veículo com o motorista junto do veículo e ele vai ionizando o ambiente. E ele elimina qualquer vírus ou bactéria e principalmente o Covid-19. Legal, Flávio. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre esse produto. Agora, eu não sabia que está, assim, prestes a acontecer no mercado. Que ótima notícia, então. E lançamento Denso. Que ótimo. Sempre inovando, né? A Denso realmente tem isso no seu DNA, né? São pessoas de excelência, né? De qualidade, e sempre trazendo novas tecnologias, né? Esse aparelho, só para dar um cortezinho rápido, esse aparelho é ligado, fica direto funcionando, ou você tem uma chave que você tem um período que funciona e não? Como é que funciona, sabe? Sim, na realidade, você liga ele no momento que você necessitar. Pede para ficar praticamente 30 minutos ligado, né? Naquele momento, durante o dia que você necessita de fazer a ionização do ambiente, e realmente você sente tira todos os odores, é uma sensação agradável também. E uma outra coisa que a gente levantou, né, até faz bem para a pele, hidrata a pele do ser humano. Então é uma coisa benéfica. Nossa, mãe, quanta coisa, hein? Flávio, muito interessante. Que legal. Tem uma data assim, para a gente já tá antenado aí? Bom, a gente pode dizer que acredito que já está no Brasil. Provavelmente daqui 30 dias já estaremos comercializando esse produto. Olha aí, seguidor, dono de oficina, você vai poder ter esse aparelho aí. E com certeza a Paraná Refrigeração estará distribuindo isso também. Flávio, vamos então começar a falar um pouquinho? Vamos lá, vou partilhar a tela aqui. Está enxergando alguma coisa? Sim, perfeitamente. Tá, então está perfeito na tela? Sim. Volto a falar aos participantes da live que façam perguntas que iremos responder aqui durante a live, tá bom? Então, perfeito. Vamos falar um pouco da Denso. Logicamente que ninguém vai sair daqui como um especialista em sistema de ar-condicionado, mas vai ter uma ideia
do que é um sistema de ar-condicionado e um sistema de arrefecimento e da história da Denso. A Denso é uma empresa que nasceu no Japão, em 1949. Ela chegou no Brasil em 1980, na cidade de Curitiba, e aí ela conseguiu ficar durante muitos anos atendendo as montadoras. Se especializou nesse segmento. E nos últimos 5, 6 anos, ela decidiu entrar no mercado de aftermarket. E nós sabemos que o mercado de aftermarket brasileiro ele tem as suas particularidades, né? Não adianta pegar uma fórmula pronta de um determinado país e trazer aqui. Então, a gente fala que o mercado de aftermarket brasileiro é uma jabuticaba. Então, tem todas as suas particularidades e por isso que nós estamos cada vez mais aprendendo com os nossos clientes, nossos distribuidores e crescendo cada vez mais dentro desse mercado. Para ser enfático, né, e dar uma resumida no sistema, aqui é o exemplo de um sistema de ar-condicionado, independente se é automotivo ou industrial, né? O Carrier, o americano que inventou o sistema de ar-condicionado, ele imaginou um corpo humano quando ele criou esse sistema, sendo que o compressor seria o coração. Então, vamos lá, algumas pessoas, se eu perguntar, você costuma medir a pressão, né? Eu falo, qual é a sua pressão? A minha é 12 por 8, ou Sim. 14 por 10. O que é o 14, o que é o 10, o que é o 12, o que é o 8? Então, a gente pode dizer que a pressão de baixa, a menor pressão, é a pressão do sangue retornando para o coração. No caso Boa. Aqui é o sangue retornando, o gás retornando para o compressor. E a pressão de alta é a pressão do sangue saindo do coração. E, nesse caso, a gente chama de pressão de alta. Nesse sistema aqui, nós temos um gás chamado 134A. É um gás que qualquer, né, obedecendo a regra dos gases, né, termodinâmica, qualquer gás, quando ele é pressurizado, ele fica quente, quando ele está numa pressão mais rarefeita, ele fica gelado. E a mesma coisa acontece com esse gás, o 134A. Quando ele é pressurizado, ele sai do compressor e vem por uma tubulação e vai para uma peça chamada condensador. Esse condensador, ele fica na frente do veículo. Logo após o para-choque, nós temos o condensador, o radiador e o eletroventilador, que eu vou falar mais para frente. Nós acreditamos que de 35% a 40% da venda desses produtos tem uma relação direta com batida. Alguns até chamam de kit batidinha. Mas se o aplicador está comprando um radiador, provavelmente ele vai precisar de um condensador também. Então, é isso que a gente tenta fazer o link de um para o outro. Quando for vender um radiador, já oferecer o condensador. Por que isso? Porque nós temos uma gama muito grande de veículos hoje no Brasil com ar-condicionado. Nós temos há 5 anos, 100% dos veículos fabricados ou vendidos pelas concessionárias já saem com ar-condicionado de fábrica. Então, essa curva da manutenção de ar-condicionado, ela vem subindo cada vez mais. O mais interessante é que existe uma procura por vários segmentos para trabalhar nessa área. Muitas pessoas estão carentes de informação para aprender a mexer com esse produto. Então, o interessante é que sempre alguém que for comprar um radiador, sempre vai ter um condensador para vender, na grande maioria das vezes, porque foi batida ou por troca. Depois que o gás ele perde a carga térmica, né, troca o excesso de calor aqui, ele continua e vai para uma peça chamada filtro secador. Na grande maioria das vezes, o filtro secador ele já vem acoplado no condensador. O filtro secador ele funciona como uma válvula de segurança, de certa forma. Supondo que o mecânico ele fez uma manutenção dentro do sistema e não fez uma manutenção tão correta e deixou entrar ar dentro do sistema. Ar é umidade. A umidade misturada com o gás e com o óleo, ele se transforma em ácido, e esse ácido ele vai corroer a parte interna e diminuir a vida útil do compressor. Então, esse filtro secador, aqui ele tem umas bolinhas de silício, que em contato com qualquer impureza que tenha dentro do sistema, eles retêm aqui e ficam inchadas, retendo qualquer tipo de impureza. Depois que ele passa por esse filtro secador, ele continua e vai para uma válvula de expansão.
Essa válvula de expansão, ela funciona como um spray. Quando a gente vai passar um desodorante debaixo do braço, geralmente tem aquela sensação de gelado na pele. É a mesma coisa que ela acontece. Quando essa válvula de expansão entra em ação, sai quase que uma névoa aqui. Deduzimos que é uma temperatura de 3 graus Celsius. Esse gás que é pressurizado, sai como pulverização, ele sai bem gelado daqui. Essa névoa, ela vai para uma outra peça chamada evaporador. Esse evaporador, ele fica no painel do veículo, lá na frente. E aí o que acontece? Ele tem os ventiladores, os blowers, que captam o ar externo e suflam esse ar para dentro do evaporador. E esse ar gelado, posteriormente, vai para dentro da cabine do veículo. E aí proporcionando uma sensação mais agradável para as pessoas que estão dentro desse veículo. Depois que o gás fez a troca térmica aqui no evaporador, ele continua e vai para o sistema novamente para o compressor para ganhar pressão e dar continuidade em todo o circuito. Gostaria de salientar uma coisa, que o evaporador ele tem uma característica, em regiões onde tem maresia, o sal, ele ataca muito esse evaporador. Então, em regiões praianas, se troca muito mais evaporador de regiões que estão longe do mar. Então, se a gente estivesse falando aqui de Goiás, Brasília, que está bem longe do mar, né, você trocaria a cada 3 condensadores um evaporador. Mas em regiões onde estão próximas ao mar, a maresia faz com que a taxa de troca seja um condensador a cada um evaporador. Isso aí acontece mesmo, né, Flávio? Vocês sentem isso na pele aí? Vendem bastante. Bom, a gente sabe, né? Vê os números que vocês vendem aí. Tem duas colocações que eu queria fazer aqui para o motorista, né? O usuário de ar-condicionado automotivo. Tá aí a resposta que o Flávio, a resposta daquele barulhinho que você ouve dentro do carro às vezes. Pss, isso é a válvula expansora, não é, Flávio? Exatamente. É aquela névoa, né? Que é a válvula de expansão bem regulada, logicamente, que ela consegue fazer essa troca. E ela tem um controle de acordo com a temperatura externa, interligada com o compressor, para fazer com que a troca seja totalmente eficiente. E é uma engenharia muito bonita. E outro detalhe que eu vou falar para você é que o que ele quis dizer aí, que quem é o maior inimigo, então, do ar-condicionado, do sistema? É a umidade, é a água, né? O ar. Essa é o maior, e esse é o maior inimigo do sistema do ar-condicionado. Muitos problemas que você tem no ar-condicionado do seu compressor, uma quebra, ser feito pouco tempo de vácuo, porque o vácuo retira a umidade de dentro do sistema. Então, é sempre bom você, quando faz a manutenção do seu ar-condicionado, estiver na oficina, sempre falar pedir que faça um bom vácuo no seu sistema de ar-condicionado. Exatamente. Eu vou dar continuidade, eu vou falar um pouco mais do vácuo também, a importância dele para o sistema, né? Justamente, se ficar um pouco de ar dentro do sistema, que vai virar umidade, o compressor não vai parar de funcionar naquele momento. Ele vai continuar funcionando e vai trabalhar, mas ele vai diminuir a vida útil. Aos poucos, ele vai sentindo essa diferença. Aqui nesse slide... Opa, fala, Luiz. Não, nada. Aqui nesse slide, eu queria deixar claro mais ou menos como funciona o sistema. Ou seja, quando eu ligo o compressor, então eu tenho a parte vermelha, que é a parte quente do sistema, e a parte azul, a parte gelada do sistema. E aí, eu consigo um ar agradável e gelado para dentro do veículo e todos vão ficar contentes. Dando continuidade... muito boa, né? Quando aquele calor enorme, né? Aí vem o ar-condicionado, ou seja, o ar-condicionado não é nem qualidade só de vida, hoje é segurança também, para o seu vidro estar fechado, né? Exato, porque tem alguns pontos que a gente levanta, né? Não é só conforto, você tem manter os vidros fechados para uma abordagem de um criminoso. No caso da chuva, né? O para-brisa, você vai ficar desembaçado. E também, no caso de um congestionamento, você tem a redução do estresse.
por causa do ambiente mais agradável. Que é o mal do século. Exato. E aqui nesse slide eu consigo mostrar a disponibilização de cada uma das peças. Lógico que isso aqui é um motor de caminhão, mas dá para entender onde fica cada uma. Por exemplo, o condensador, que fica na frente do veículo, logicamente depois eu tenho o radiador, e aqui dá para ver um pouquinho da ventoinha, do eletroventilador. Filtro secador, nesse caso separado. Eu tenho o compressor, e lá no fundo eu tenho o evaporador, e aqui também a válvula de expansão. E também todas as mangueiras envolvidas na ligação do processo. A Denso também tem essas mangueiras a ser comercializadas também no mercado. Então, o que é interessante nesse mercado? É a questão da maresia do evaporador e chamar a atenção que hoje você pode vender esse produto tanto para mecânico, para oficina de autoelétrica, para funileiro e até o especialista de ar-condicionado. Você deve estar sentindo isso, porque cada vez mais pessoas de outro segmento, não só o especialista em refrigeração, começam a procurar informações por esse mercado. O que eu quero dizer? Hoje nós não temos um pai para essa família. Deduzimos que uma porcentagem, 20%, está na mão do funileiro. Quando ele não recebe as peças vindas da seguradora, ele vai fazer o reparo do sistema de ar-condicionado. Nós temos também o autoelétrico, às vezes pelo compressor que tem ligações elétricas, ele começa a mexer nesse sistema também. Nós temos o mecânico, que ele busca uma forma de aumentar o seu faturamento. Eu tive a oportunidade de encontrar um mecânico uma vez e ele falar para mim, eu falei, nossa, você mexe com eletroventilador, condensador? Ele falou, mecânico hoje, que não mexe com compressor, condensador, eletroventilador, não é mecânico. E nós temos o especialista, que continua nesse mercado e ainda demandando cada vez mais o crescimento desse segmento. Não sei se você concorda com esse ponto de vista, Luiz. Concordo, sim. O segmento de refrigeração, cada dia é um aumento expressivo, né? E o mecânico tem que se especializar cada vez mais, ter máquinas recicladoras, ter ferramentas especiais para mexer, tem que ter estudo, tem que entender da parte elétrica, tem que entender basicamente também da parte da injeção, porque o ar-condicionado hoje é ligado totalmente com o funcionamento da parte de injeção do veículo, né? Exato. E uma coisa que me chamou a atenção foi andando pelo interior de São Paulo, eu cheguei a ver um mecânico que estava também dando treinamento pelo YouTube. E aí, sim, o que aconteceu? Ele me mostrou que ele estava virando um youtuber, praticamente. Ele tinha treinado mais de 100 mil pessoas e tinha uma fila de espera de 6 meses para novas pessoas serem treinadas. Então, isso me chamou muito a atenção. Esse mercado é muito crescente. Maravilha. Vamos dando continuidade. Eu vou falar um pouco dos produtos térmicos, falar um pouco dos nossos compressores. Qualidade total. Opa. Ele está indo. É o coração do ar-condicionado, né? Exato. É o sistema do coração, que ele que determina a pressão de alta e a pressão de baixa. Um dos nossos compressores, está aqui, é o tipo CVC, compressor variável. Que hoje no mercado é o mais usado, não é isso? É o mais, vamos dizer assim, que é o mais comercializado, né? A gente chama de... A maioria dos veículos que usam esse tipo de compressor, vamos falar que são os compressores digitais. Quando você entra num veículo que tem o ar-condicionado digital, é esse tipo de compressor que está lá. Então, vamos dar um exemplo. O motorista geralmente está com uma pessoa do lado, a esposa, e ele está com o ar-condicionado ligado, e ela fala, está muito gelado, desliga. Passam-se 2 minutos, ele novamente chega lá e fala, vamos ligar de novo, liga. E aí o que acontece? Esse liga-desliga do compressor faz com que haja
um consumo de combustível muito maior. Então, o que gasta o combustível do veículo é a entrada e saída. Opa, o que aconteceu com ele aqui? Ficou um pouco pesado. Então, o que gasta é o consumo de entrada e saída desse compressor. Então, esse compressor ele foi desenvolvido exatamente para isso. Ele nunca desliga. Ele vai modulando de acordo com a temperatura externa. Não sei por que ele não está um pouco temperamental. Hoje não está querendo entrar. Ele teria que estar funcionando, né? Ele vai fazendo essa movimentação para cima e para baixo. Ele faz um movimento. Ele pega a temperatura externa e vai se modulando. Ou seja, quanto mais quente lá fora, mais ele comprime. Quanto menos frio, menos ele comprime. Ele está um pouco temperamental hoje aqui. Não está querendo modular. Não há problema. Então, esse é o compressor digital. Não quis modular aqui hoje. Mas vamos continuar. Alguns dos locais onde nós utilizamos esse compressor variável. Então, linha GM, linha Fiat, linha Volkswagen, as linhas importadas, Audi, BMW, né? E é interessante, por exemplo, logicamente que quando um especialista de ar-condicionado, ele vai falar, poxa, você tem o compressor 6S EU14? Poxa, tenho, mas antes de falar se tem ou não, é necessário algumas perguntas, né? O que é o 6? O 6 significa que ele tem 6 pistões dentro do compressor. SEU é o tipo de fixação da polia na placa. E o 14 significa 140 milímetros cúbicos de compressão de gás. Mas eu tenho que fazer algumas perguntas para ele. Beleza, você vai querer o 6EU14? Ótimo, mas você vai querer um com polia 8PK, 4PK, 2A? Você vai querer um compressor com 12 ou 24 volts? Você vai querer um compressor com fixação passante ou fixação orelha, que eu vou falar mais para frente. Então, esse tipo de produto é necessário uma conversa, né? A não ser que o cliente já venha com o código original pronto para ser comercializado. Esse aqui, pessoal, está funcionando, é o compressor, vamos dizer que esse é o mais convencional, né? Que é o compressor fixo, que é o tradicional. Então, é o vendido em muitas aplicações. Por exemplo, aqui, o 10P15. O que é o 10? Significa que ele tem 10 pistões. Então, nós temos 5 pistões desse lado e 5 pistões desse lado. Da mesma forma que ele pressuriza, ele faz a sucção. Então, eu tenho 10P, que é o tipo de fixação do polia na placa, e o 15, 150 milímetros cúbicos de compressão. Mesma coisa com o 7H15. 7 pistões, H é o tipo de fixação, e 15, 150 milímetros cúbicos de compressão. Alguns dos locais que eu aplico esse compressor, né? Linha Volkswagen, Gol, Palio, Uno, linha Mitsubishi, Palio, Fiesta. Uma coisa interessante, vale destacar, é que o mesmo compressor que eu posso utilizar para a linha do caminhão Mercedes, eu posso utilizar num trator e posso utilizar também num Fiesta da Ford. O que acontece? A área da cabine de um caminhão, ela é um pouco parecida com a área, a cubagem, né? São os metros cúbicos da cabine de um veículo, da linha leve. Agora, se a gente estivesse falando no caso de ônibus aqui, logicamente que a área que eu vou ter que refrigerar é muito maior, então eu vou precisar de um compressor muito mais parrudo. Ele chega a ser a 4 vezes até o tamanho desse compressor. Então, é uma coisa muito maior. Então, quando eu dei o exemplo para vocês, que você tem que perguntar para ele, você quer um compressor com polia 2A, 1A, fixação passante, aqui é o exemplo de uma fixação orelha, que tem uma aba e um furo. Então, o tipo de parafuso para fixar dele, ele vem nesse sentido aqui. Nós chamamos de fixação orelha. E aqui é o fixação passante. São nuances de cada modelo de compressor. Exatamente, que é importante de perguntar, né? A não ser quando o cliente vem com o código original, né? E facilita toda a vida, né? Em alguns mercados, no passado, foram assim, até que o mercado já se estabilizou e as pessoas começaram a decorar os códigos originais e começaram a pedir através desses códigos. E aí as coisas começaram a ficar bem mais fáceis.
Esse compressor aqui que eu vou mostrar para vocês é o Scroll, ou Caracol. É um compressor bem interessante, não existe recondicionamento. Eu achei interessante isso aqui, mas ele é mais interessante porque ele não tem recondicionamento. O cara que consegue recondicionar um compressor desse, ele é mágico, porque a partir do momento que ele desmonta, as esferas rolam uma para cada lado e não tem mais como montar. Como ele funciona? Eu tenho uma espiral fixa e uma espiral móvel. Ele trabalha através da aceleração centrípeta. Então, ele pega o gás na extremidade e, através desses movimentos em espiral, ele vai pressurizando o gás até o centro do compressor. Ou seja, ele não tem pistão. Por isso que se chama rotativo. Rotativo. O mercado conhece mais como o Scroll, né? Scroll, né? Agora, o que é interessante, né, salientar disso aí, existia no passado algum mercado de recondicionadores. Com a entrada da Denso no mercado, praticamente nós acabamos com o mercado de recondicionadores. E é isso que vai fazendo um produto original, novo, com preço acessível. Alguns dos lugares onde nós aplicamos esse Caracol ou Scroll, a linha Fiat, né, que ele é muito mais forte. Falar um pouco dos condensadores e qual que é a função de cada um desses condensadores. Nós temos uma linha vasta, alguns dos exemplos que nós temos aqui, Uno, Celta, Fiesta, Cargo, Amarok, Civic. Salientar uma coisa que tenho que enfatizar. Eu tenho alguns concorrentes que têm uma linha restrita de condensadores. Um tem 15 tipos, o outro tem 12 tipos. A Denso é a única que tem 77% de cobertura do portfólio de condensadores do mercado brasileiro. Então, a gente está se consolidando cada vez mais nesse mercado. E eu preciso salientar uma coisa, lembra que eu falei que a grande maioria já vem com o filtro secador acoplado. Mas olha que todos os nossos condensadores, eles vêm lacrado. Olha aqui, vem o condensador, eu tenho a tampa lacrando a entrada de ar. Porque aquilo que você falou, Luiz, se eu tiver o condensador aberto, entrando ar, eu vou ter um problema, porque eu tenho aquelas bolinhas aqui dentro do filtro secador de silício, que elas em contato com o ar tem umidade, elas já vão inchando cada vez mais. Então, se ele ficar muito tempo numa região que tem umidade, ele pode já estar entupido antes mesmo de ir para funcionamento. Antes de ser usado. Exatamente. Por isso que nós recomendamos que só abra o lacre no momento da instalação. Eu já cheguei a ver alguns desses condensadores chineses abertos. E aí, aquilo que você falou, o aplicador, quando for instalar, ele vai ser obrigado a dar um vácuo muito maior, de muito mais tempo, para retirar qualquer ar ou umidade que tenha dentro do sistema. E mesmo assim, ele não vai conseguir ter certeza absoluta, né? Que ele conseguiu retirar tudo. E falando em condensador, Flávio, essa semana tivemos um lançamento novo da Denso em condensador, né? Da Hilux, né? Exatamente. Esse Hilux aí foi um sucesso essa semana. Já tivemos aí um alvoroço, né? O Brasil inteiro solicitando esse produto. Então, foi uma daqueles produtos que nós acertamos na veia, né? Um sucesso muito grande de lançamento. Como sempre, né, Flávio? E salientando que vocês também já entraram lá já. Sim, sim. Falar em Denso é falar em inovação, em qualidade, né? Isso aí, a marca é muito conhecida no mercado, né? Exatamente. Salientando uma coisa interessante para se falar, né? Que qualquer produto Denso, né, esse é o grande diferencial. Ele é fabricado por uma fábrica Denso. Então, hoje nós somos 180 plantas espalhadas pelo mundo e nós fazemos praticamente quase que um garimpo, procurando esses produtos que tenham compatibilidade com o mercado brasileiro e colocando aqui. Logicamente que 70% do que eu comercializo é fabricado aqui no Brasil. Então, nós temos a fábrica em Curitiba, uma fábrica em Santa Bárbara do Oeste, 2 fábricas em Betim, que nós vamos falar mais para frente, que são a parte elétrica. Nós temos uma fábrica em Goiânia para atender a Chrysler, a FCE, e uma outra fábrica em Manaus. E a última em Córdoba, na Argentina, também.
todas ligadas à parte de elétrica e refrigeração automotiva e arrefecimento. Só dando um corte rápido, é assim, no momento que você falou de compressores, sobre nomenclaturas e códigos e números, o nosso ouvinte, né, o nosso seguidor, pode pensar assim, nossa, mas eu tenho que saber isso tudo para chegar até comprar um compressor? Não se apavore. Aqui na Paraná, fica tranquilo, que temos consultores que conhecem realmente a linha de refrigeração automotiva. Esse é o diferencial da Paraná. Nós somos especialistas em refrigeração. Você pode encontrar em outros lugares peças de ar-condicionado, mas que não tenham no seu DNA, né, a refrigeração. Aqui não. Na Paraná, a gente tem especialista, conhecedor profundo do produto que você vai levar para consertar seu automóvel, tá bom? Perfeito, é isso aí, Luiz. Exatamente, não tem nada difícil aí. Falar um pouco sobre os evaporadores. O evaporador ele fica no painel do veículo. Na grande maioria das vezes, eu tenho que desmontar o painel para poder fazer a troca do evaporador. E salientando que em regiões onde você tem uma maresia, esse produto se troca muito, né? E salientando também que nossos produtos eles vêm com lacre para evitar a entrada da umidade. E recomendamos que seja retirado esse lacre somente na hora da utilização. E alguns dos nossos produtos que nós mais vendemos, né, o Meriva, Celta, Corsa, EcoSport, Onix, Corolla, Gol, e aí, sucessivamente, também temos um portfólio gigantesco de evaporadores. Radiadores, agora nós vamos entrar na linha de arrefecimento. O que eu chamo de interessante, né, e que é mais interessante que eu vejo, é que a cada 6 meses nós dobramos o volume de venda de radiadores no mercado. Então, logicamente, nós vamos lançando produtos e vamos tendo um crescimento galopante dentro do mercado. Aqui estão alguns dos nossos produtos, Classic, Civic, Hilux, Onix, Cobalt, Palio, Golf. E é interessante enfatizar que hoje nós temos mais ou menos 76, 75% de cobertura do portfólio brasileiro. E você vê, né, Luiz, como nosso cliente, a cada semana estou lançando um produto novo e cada vez mais ampliando o meu portfólio. E no caso dos radiadores, nós temos 2 tipos, né? Os tubulares e os brasados. Hoje, praticamente 100% das montadoras da linha leve, elas recomendam e exigem, né, que seja utilizado o radiador brasado. Porque o brasado ele é mais leve, a espessura menor e consegue fazer uma troca térmica tão eficiente quanto. Então, se eu comparar com outro, que é o tubular, ele vai ser mais pesado, uma espessura maior, e a ideia seria eu ter cada vez menos espaço e menos peso do veículo, que vai proporcionar uma redução no consumo de combustível. Então, mais ou menos o que é o tubular? Eu tenho alguns dos modelos tubulares também, que a ideia é competir no mercado, para ter um preço competitivo e atender às necessidades da demanda. O tubular seria mais ou menos o seguinte: a água entra por aqui, ele vai para um lado, para o outro, faz a troca térmica e sai. No caso do brasado, como ele tem os espaços muito próximos, seria mais ou menos utilizando a filosofia do origami japonês, quando ele faz aquela escultura com papéis, a dobradura de papéis. Então, aqui eu tenho uma chapa de alumínio, que eu tenho 4 furos dentro desse alumínio, onde a água passa nesses pequenos furos, orifícios, numa velocidade muito maior e uma velocidade muito maior para lá e para cá, fazendo com que essa troca seja muito mais eficiente num espaço menor. Então, essa é uma tecnologia, como o Luiz disse, da Denso, cada vez evoluir mais tecnologicamente, oferecendo um produto menor e mais leve para atender cada vez mais a demanda dessa tecnologia da indústria automotiva que cresce cada vez mais. É interessante salientar que na última Automec nós tivemos a visita de um dos diretores do Japão e ele trouxe um radiador. Confesso que no primeiro momento eu não entendi, mas ele tinha 35 centímetros por 40 centímetros preso numa placa de acrílico e estava escrito Winner Racing the Champion of the Ares. Eu falei, campeonato de corrida de Ares no Japão, ele foi campeão.
E eu falei, vamos tirar isso, vamos desacoplar esses parafusos e mostrar esse radiador para o público aqui. Ele falou, não, você é louco, não vou mostrar isso. Depois que eu fui entender que, na realidade, ele estava mostrando, quando eu tive a oportunidade de ver o tamanho de um radiador de carro de corrida, que é praticamente um trambolhão de 1 metro por 1 metro, gigantesco, porque o radiador de corrida ele precisa de muita troca térmica. Nesse caso, ele estava mostrando um radiador pequeno, que foi instalado no Yaris, e eles conseguiram ganhar um campeonato de corrida com um radiador, ou seja, ele estava mostrando a tecnologia, que era um segredo industrial, da eficiência da troca térmica num radiador tão pequeno quanto aquilo que estava sendo mostrado. Isso posso te interromper um pouco? Sim, por favor. Isso para o nosso seguidor que está nos assistindo é uma colocação pertinente. O que acontece? Antigamente, os radiadores eles tinham uma espessura maior. Hoje a espessura é menor. Aí muitos falam assim, nossa, a qualidade do radiador diminuiu muito. Agora a espessura é pela metade, né? Aí tem que se explicar que a tecnologia da troca, né, é maior, é melhor. Então, a troca é mais rápida. Então, não necessita daquela espessura, né, de radiador para fazer a mesma troca. Muitos acham que a espessura do radiador é proporcional à qualidade, né, do radiador. Não, depende da tecnologia da troca, né? Exatamente. Na realidade, a tendência é cada vez reduzir mais, né? Sim, menos peso para o automóvel. Exatamente, é um benefício do produto para o cliente. A gente chama de marketing societal. Flávio, aproveitando que nós estamos Sim. aqui mais ou menos no meio, tem algumas perguntas aqui, eu volto a fazer a colocação, que nem todas poderemos responder nesse momento, que deixem um e-mail para que nós possamos responder a todas as perguntas, mas tem algumas que eu queria te fazer aqui. Ó. O seu Nando Almeida, ele perguntou assim, algum condensador da Denso é fabricado na China? Aí vem aquela questão que você falou das plantas, né? Então, que vocês têm planta no mundo todo. Inclusive, Exato. Na China vocês têm fábrica. Você podia explicar, então? Sim. Na realidade, nós temos várias plantas, são 188 plantas ao redor do mundo, né? E também na China nós temos uma planta, né? Mas o que eu quero salientar é que qualquer produto fabricado pela Denso é um produto que tem a certificação de qualidade Denso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando alguém compra um produto Denso, ele pode ficar tranquilo e absolutamente seguro de que a qualidade daquele produto foi feito idêntico ao atendido a uma montadora. Independente em qualquer lugar de planta do mundo que foi feito esse produto. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, perfeitamente. Aproveitando aqui, então, tem uma pergunta também do Herbert Hipólito. O compressor que sai do fabricante, no caso Denso, vem com óleo de uso ou tem que se trocar por outro óleo, né, de outra... ou seja, o que ele quer perguntar é o seguinte, o compressor que vem até a Paraná Refrigeração para ser revendido, esse óleo é um óleo de transporte ou é o óleo já para ser colocado no veículo e já vem na sua quantidade certa? Não, na realidade, na grande maioria das vezes, ele vem na quantidade certa. E no próprio compressor já está descrito o tipo de óleo que vai ser utilizado. Como a Denso não fabrica o óleo, né, nós recomendamos que ele seja utilizado o óleo que está descrito no próprio compressor. Agora, tem que salientar que se ele for fazer alguma adaptação, existem as suas particularidades. Supondo que ele vai colocar um evaporador num lugar mais distante, num ônibus, por exemplo, ele vai ter que utilizar mais óleo para que o arraste do gás, junto com o óleo, alcance até esse outro condensador ou evaporador que foi colocado de uma forma diferente. Mas a quantidade de gás, a quantidade de óleo, né, tem todo o padrão já descrito no próprio compressor. Exato. Então tá, vamos em frente, Flávio. Perfeito. O filtro de cabine.
Eu queria falar do filtro de cabine porque é um fenômeno que está chamando a atenção. Explodiu a venda disso tanto na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? As pessoas começaram a se preocupar muito mais com a qualidade do ar dentro do veículo. Então, isso fez com que a venda dos filtros de cabine crescessem no pós-Covid. Então, nós acreditamos também que o pós-Covid, aqui no Brasil, isso vai acontecer também. Então, queria salientar que o nosso filtro de cabine é o mesmo que está na concessionária da Honda ou da Toyota, por um preço mais competitivo. E também nós temos o Plasma Cluster, aquilo que eu havia comentado, que é o ionizador de ambiente. Ele vai ligado no acendedor do cigarro e, diferentemente de qualquer outro produto que tem, ele pode ser utilizado com o motorista dentro do veículo. Não afeta a saúde de ninguém. Existem alguns outros que recomendam que seja retirado do veículo. Esse não. Esse pode ser utilizado junto com o motorista. Só uma pergunta, Flávio, esse equipamento já é usado no Japão ou na Europa, em outro lugar? Sim, no Japão ele é muito comum. E como aconteceu o pós-Covid, começou essa demanda pelo mundo. Tanto Estados Unidos, Europa já está utilizando, e aqui no Brasil também. Que chegue o mais rápido possível, né? Isso aí. Já chegou. Só estamos daqui a pouco já estou te oferecendo. Ótimo. Bom, só salientando que nosso filtro ele é 41% mais filtrante, tem ele vem com aba e com os isolantes. Aqui a parte elétrica, né? Salientando que a Denso também tem a parte elétrica, nós temos a linha completa de velas de ignição. Acontece muitas vezes quando alguém vai fazer um reparo num carro oriental, por exemplo, o mecânico vai trocar a vela do Corolla, ele fala, poxa, mas onde eu posso conseguir uma vela Denso? A vela do Fit, e assim sucessivamente. Salientando que a Denso ela tem a linha completa de velas de ignição. A linha de motor de partida, que são fabricadas no Brasil, lá em Betim, eu atendo a Fiat. O mais interessante é que eu não tenho concorrente nem na China, né? Eu só a Denso que fabrica esse produto. A linha dos alternadores, que nós agora lançamos outros componentes também, as partes internas do alternador, a tampa do alternador, o rolamento, a ponte retificador, o regulador de tensão. Ou seja, mais uma facilidade para o reparador aí, né? Exatamente. Cada vez ampliando mais. E também nós temos um motor do limpador à disposição, que são produtos originais, todos fabricados pela Denso. Aqui, uma outra linha também da Denso, que são as velas aquecedoras diesel dos veículos utilitários. A Denso é a empresa que tem o maior portfólio de velas aquecedoras diesel. Nós atendemos praticamente 95% da linha utilitária que tem no Brasil. E o interessante desse produto é que eu achava que ia vender somente em regiões frias, porque é o aquecedor diesel. Mas, na realidade, isso não acontece. Nós vendemos no Brasil como um todo. E aí eu descobri que, na realidade, isso funciona através do scanner. Quando o mecânico acopla o scanner para fazer a leitura no veículo, ele faz a leitura e detecta onde está o defeito. E quando detecta, às vezes pode ser a vela aquecedora, independe se a região é fria ou quente. E isso faz com que a gente cada vez mais tenha essa venda dessas velas aquecedoras no mercado brasileiro. E, por último, mas não menos importante, a linha que foi lançada no mercado brasileiro, a linha de eletroventiladores, que é uma linha que estamos crescendo cada vez mais, desenvolvendo muito esse portfólio. Nós lançamos alguns na Automex, estamos lançando agora mais 40 tipos em outubro desse ano, e a tendência é ter o portfólio cada vez maior. Então, nós temos dois segmentos, o GMV, que é o grupo moto-ventilador, que é o com defletor, e nós temos também o motor e hélice, nós vamos mostrar mais para frente. Então, alguns dos modelos que nós temos, Cobalt, HB20, a linha do Gol, Palio velho, Palio novo, Doblô. Então, salientando que tudo isso é original, tá ok? Dando continuidade também, uma outra linha que é aquela sem o defletor, motor e hélice. Esse produto, pessoal, é um produto que vem crescendo no mercado de aftermarket, porque até então ele era acoplado ao radiador, então ele entrava e saía. Hoje, como ele tem que fazer a exaustão do calor também do radiador e do condensador, a exigência desse eletroventilador é muito maior do que era no passado. Então, quanto mais aumenta os veículos com ar-condicionado,
maior é a venda desses produtos, os eletroventiladores, porque a exigência da capacidade de funcionamento deles vem aumentando cada vez mais. Então, esse produto começa a crescer dentro da demanda do distribuidor, e nós, dentro da Denso, procuramos cada vez mais atender essa demanda crescente do mercado. E Flávio, vale a pena eu interferir Sim. E fazer um comentário para quem nos ouve, que é assim, falando em refrigeração e ar-condicionado. Lembro a você que está nos ouvindo que uma das maiores parcelas de problemas de ar-condicionado são por conta do eletroventilador. Aí você pode pensar assim, Correto. o eletroventilador... mas o eletroventilador estava funcionando, Luiz. Como é que isso pode acarretar no problema do ar-condicionado? Ele está funcionando, mas não com a potência para exigir a troca de calor no condensador. Então, o que acontece? O sistema trabalha sobrecarregado, acima da temperatura ideal. E dentro do sistema, as partes de alumínio, né, do condensador, elas vão que meio que se soltando, né, fazendo com que o óleo fique uma borra escura e também essa borra passe entre os pistões no compressor. Isso, então, estraga a vida útil do compressor também, levando a uma alta pressão e quebrando o compressor. Então, exato, verifiquem sempre que faça uma revisão no seu veículo, peça ao eletricista para ver se o eletroventilador está funcionando corretamente, na velocidade que ele tem que funcionar. Isso é importantíssimo para a vida útil do ar-condicionado. Salientando uma coisa interessante também, é que o eletroventilador da Denso, ele tem um fusível de segurança e também é feito com um produto anti-chama. É o único no mercado. Isso é então, muito importante. Supondo que o fusível do veículo falhe, o nosso eletroventilador ele tem um fusível de segurança à parte. Como se fosse também, uma chave geral dupla, ou uma do carro e outra. Exatamente. Sempre analisando aquela questão da cultura japonesa. Primeiro, segurança, e terceiro, qualidade. Em segundo, qualidade. Então, pensando nesses parâmetros, foi criado esse eletroventilador da cultura da Denso. Perfeito, Luiz. E com isso, a gente finaliza aqui esse bate-papo. Estou aberto aí para você fazer mais comentários aí do que você quiser. Olha, que ótimo, foi muito bom e eu fiquei com gosto de queria mais, né? Isso é bom, né? Sempre que a gente termina, eu queria mais, né? Muito bom. Eu acho que foi excelente para o nosso seguidor entender um pouco mais de refrigeração e de arrefecimento, conhecer a Denso, que é uma das indústrias de excelência nesse ramo, né? É muito importante salientar que o consumidor conheça a marca, uma marca de excelência, uma marca original do veículo. Isso é muito importante, não é, Flávio? Exato, e eu queria falar que o objetivo, né, desse mercado, a gente só vai crescer com a parceria de distribuidores como você. Então, o que nós queremos fazer cada vez mais é que a sua voz ecoe dentro da empresa, para a gente aprender com você e a gente oferecer cada vez mais soluções completas para os seus clientes e poder atender cada vez mais essa demanda crescente do mercado, que é esse caso de refrigeração e arrefecimento do mercado automotivo. Que ótimo. Flávio, tem mais uma pergunta aqui, é só encontrar aqui, que ele pergunta sobre o evaporador, se eu não me engano, do Etios. E agora me fugiu da cabeça, eu não tenho certeza se vocês têm essa peça no seu portfólio. Vamos procurar, deixa eu ver. De cabeça eu não lembro, mas se não tem, provavelmente será lançado em poucos dias. Então, assim, não há problema. Por favor, mande seu e-mail que eu responderei essa pergunta amanhã. Nós iremos procurar no catálogo. O Flávio ficou com essa missão, né, Flávio? Está comigo. Obrigado. E então é isso, Flávio. Olha, eu acho que o nosso seguidor teve assim uma aula de ar-condicionado. Lógico, é uma aula básica, né? Ninguém está aqui para dar uma aula
100% com todo o conteúdo de refrigeração, mas para que se entenda mais. E cada vez mais, eu acho que hoje há uma demanda por conhecer, né? Conhecer Exato. o seu veículo, conhecer o sistema. Todo mundo pergunta. Pintou mais uma pergunta aqui, ó, rapidinho, do Herbert Hipólito. Luiz, pergunta a ele se a Denso não poderia dar um curso nos lojistas. É uma pergunta legal, né, Flávio? Poderemos pensar nisso aí, quem sabe? Então, está à disposição. Inclusive, a Denso ela tem uma sala de treinamento dentro da Denso, uma escola dentro da Denso. Em Curitiba, nós temos uma escola que ela forma as pessoas, os alunos, eles como se fosse um Senai interno. Em Santa Bárbara, nós temos periodicamente também os treinamentos, que nós estamos expandindo isso. Nesse momento de Covid, na realidade, nós estruturamos esse treinamento para colocar externo esse treinamento. Então, supondo que eu quero falar de uma coisa mais específica, uma coisa mais especializada, eu quero falar durante 1 hora só de compressor. A gente vai falar somente de compressor. O que eu fiz aqui, eu fiz um apanhado, porque o portfólio da Denso são mais ou menos hoje 600 itens. Então, nós estamos ampliando cada vez mais o nosso portfólio. Então, eu dei uma pincelada sobre todas as famílias que nós temos. E aí, logicamente, nada impede futuramente de falar sobre uma família específica. Ficar uma noite, vamos falar de compressor, pegar os especialistas e focar neles. Nada impede. Ótimo, pode marcar que a gente vai fazer esse trabalho. Então, agora você ficou com a missão 2. É ver aí a oportunidade da gente startar aí uma situação de curso para os nossos lojistas aí. Flávio, só respondendo a pergunta, nós temos o evaporador do Etio, sim. Então é o ótimo. BC446600-9971RC. Então, você deixa o seu e-mail, seguidor, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa. Quem? Flaviano, né? Flaviano André. Eu amanhã entro em contato com você e passo os dados todos, valores e condições de pagamento, tá bom? Flávio, em meu nome, em nome da Paraná Refrigeração, eu queria, em nome do Erimar também, eu queria externar a nossa gratidão de você doar seu tempo para os nossos seguidores e para a família Paraná, de estar aqui explicando, dando essa aula e mostrando quem é a Denso para as pessoas terem uma noção de grandeza que ela é. Eu que agradeço essa oportunidade de poder mostrar quem é a Denso. É uma empresa que está no aftermarket, crescendo cada vez mais, e mostrar que temos uma cara, estamos à disposição, e da mesma forma que esse teu cliente solicitou o treinamento, nós vamos fazer esse treinamento e vamos atrás disso. Nós queremos fazer com que a voz do cliente ecoe dentro da empresa e a gente aprenda cada vez mais com eles. E rapidinho, antes de terminar, que é um fator, é um esporte que eu amo, né? Que é o automobilismo, falar para todos aí que a Denso patrocina também. É verdade. Nós somos um patrocinador da Stock Car. Né? Isso. O Rafael Suzuki, é o nosso piloto. A gente torce por ele. Isso aí. Então, você que gosta do automobilismo também, procure nos canais, a Denso aí apoiando o automobilismo brasileiro. Exato. Stock Car está na veia. Isso aí, Flávio, olha, foi um grande prazer e marcaremos outra aí com certeza. Perfeito, um abraço para vocês, um abraço para o Erimar, um abraço para a turma. Boa noite para todos, tudo de bom. Boa noite, muito obrigado a todos, boa noite. Tchau, tchau.